Graças a Deus. Olá, meus queridos amigos que me ouvem e me acompanham neste momento. Que Deus abençoe poderosamente a cada um de vocês, em o nome do Senhor Jesus. Quero compartilhar com vocês aqui, pessoal, hoje uma palavra de salvação. Você que tem um entendimento que nesse mundo é seu dever você desfrutar de uma viagem, passear, desfrutar das pessoas que você ama, sabe, comer algo bom que você goste, viver a vida. Só que, pessoal, entenda uma coisa. Quando a gente partir aqui deste mundo, a gente não vai levar nada. A gente não vai levar bens materiais, carro, casa, na praia, vamos levar nada. Mas quando você tem um entendimento que você é uma alma dentro desse corpo aí, você passa a cuidar da sua alma. Porque você entende que a qualquer momento, e a gente não sabe quando é esse momento, a gente vai partir daqui. Há quem morre com 30 anos, há quem morre com 40, 80, criança de 10 anos, enfim, todos nós somos vulneráveis a partir aqui desse mundo. Então, eu quero meditar hoje com vocês na palavra de Deus, no livro de Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 1, que fala justamente sobre isso, que é o quê? É melhor o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Por que está escrito isso lá? E que reflexão que a gente pode trazer isso para as nossas vidas? Você que é pai, você que é mãe, provavelmente você deve ter se alegrado no dia que nasceu a sua criança. É ou não é? Você teve o prazer ali de ver aquele bebê no seu colo, viu o crescimento, o desenvolvimento, enfim, você se alegrou. Mas quando chega o dia da morte de alguém que você ama, um amigo, um parente, já inclusive, como diz aí o título dessa mensagem a respeito do amigo meu que faleceu recentemente, eu já vou aproveitar e comentar com vocês daqui a pouquinho também. Recentemente morreu um amigo meu que eu gostava muito. Então o que acontece? Você passa a refletir. Por que Deus permite a morte? Por que Deus permite as pessoas falecerem, inclusive pessoas que nós amamos? E há quem, quando passa pelo luto, não consegue mais sair do luto. A pessoa ela entra em depressão, a pessoa ela fica com síndrome do pânico, com maus pensamentos. Há quem até mesmo quer se matar, entende? Porque ela quer arrancar aquela dor dela, a dor do luto. Mas o entendimento que a gente tem na palavra de Deus, que a gente reflete aqui, a vida tem que continuar. Se você está viva, minha amiga, meu amigo, você tem que continuar cuidando de si. Você tem que continuar cuidando da sua alimentação, da sua saúde, fazendo caminhada, fazendo exercício. Você tem que viver. Você tem que cuidar principalmente da sua vida espiritual. Que é o quê? Você manter a sua comunhão com Deus, a sua cabeça na palavra de Deus. Você entender que esse mundo aqui que a gente vive, isso tudo vai passar. Um dia a gente também vai embora. Então a gente tem que cuidar da nossa salvação, cuidar da nossa vida espiritual. Aqui no livro de Salmos, capítulo 89, versículo 48, diz assim: Que homem há que viva e não veja a morte? Tem um ponto de interrogação aqui. Ou seja, que homem é esse que nunca vai ver a morte? E diz mais: ou que livre a sua alma do poder do mundo invisível? Ou seja, dá para se entender aqui que o salmista escreveu que existe um mundo invisível, que é o mundo espiritual, onde a Bíblia ensina que existe o paraíso para a alma que for salva. A gente tem como exemplo o ladrão na cruz, quando ele se arrependeu, Jesus falou o que para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E depois tem o lugar eterno da alma salva, que é a Nova Jerusalém. É o que a Bíblia ensina. Então não existe morreu, acabou. Mas também você tem que entender que a Bíblia ensina que existe um lugar passageiro da alma condenada, que decidiu, enquanto estava aqui nesse mundo, não obedecer à palavra de Deus. Ela até conheceu, ela até ficou ciente que não pode roubar, mentir, adulterar, falar palavrão, etc, etc, etc. Eu não vou ficar aqui citando pecados. Você tem que ler a Bíblia, e quando você lê a Bíblia você entende o que é certo e o que é errado. Então essa pessoa que morreu sem se arrepender do que fez de errado, sem acreditar que Jesus pudesse perdoar os seus pecados, ela vai para esse lugar passageiro chamado inferno.
onde a Bíblia ensina que lá o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre, ou seja, a alma vai ser torturada lá. E depois ela vai para um lugar eterno chamado Lago de Fogo, onde a Bíblia ensina que acontecerá depois do julgamento, do juízo final. Tá entendendo? Então o que eu quero trazer para cada um de vocês? Hoje a gente está aqui, a gente não sabe se a gente vai estar. Recentemente eu fiquei sabendo de um amigo meu de infância, gostava muito dele, que morreu. E o pior de tudo, pessoal, é que ele morreu assassinado, infelizmente. Agora, fala, será que não poderia ter sido diferente se ele de repente desse ouvidos à palavra de Deus? Será? Porque, sabe, a gente cresceu junto, a gente brincava junto, depois um tempo eu passei no interior, morar numa cidade do interior, depois voltei para São Paulo, estou aqui novamente há 11 anos e o que aconteceu? A gente voltou a ter contato, voltou a ter amizade, eu ainda estava na vida errada, a gente fazia coisas erradas juntos, usava droga juntos, saíamos juntos, etc. Mas teve um tempo que eu me converti e cheguei a trazer ele para a igreja, inclusive ele ficou acho que mais ou menos uns 2 meses, tá entendendo? Ou seja, você percebe que as pessoas, muitas delas que morrem de overdose, morrem assassinadas, morrem num acidente de carro porque estavam bêbadas, elas tiveram conhecimento da salvação da alma. Agora, eu pergunto, será que você que ainda está viva, será que Deus vai te dar mais uma chance? Ou será que Ele já te deu a última chance e você não sabe? Você está entendendo? Então, em primeiro lugar, você tem que agradecer quantos livramentos de morte Deus te deu. Quando você talvez tentou se matar e Deus não permitiu. Quando você sofreu um acidente, foi parar no hospital, Deus não permitiu você morrer. Quando você quase morreu de tanto usar droga, né? Ou você quase foi assassinado, você chegou a ir parar no tribunal do crime. Então primeiramente você tem que ser grato e grata a Deus pelo que Deus te livrou da morte, porque talvez você iria para o inferno, porque você não estava bem espiritualmente. Então, hoje você tem que estar bem espiritualmente, porque você não sabe se você vai ter um infarto. Há quem morre sendo criança, há quem morre sendo adolescente, há quem morre sendo idoso. Você não sabe do dia de amanhã, então eu quero deixar essa breve reflexão para mim e para a sua vida. O que diria, pessoal, por exemplo, dos apóstolos, que um foi crucificado numa cruz em forma de X, outro foi crucificado numa cruz de cabeça para baixo, outro foi jogado num latão de óleo fervente, outro foi apedrejado, outro foi serrado ao meio. Ou seja, assim como o ímpio morre na sua impiedade e vai para o inferno, se não se arrepender, o cristão ele também está vulnerável a morrer. Você está entendendo? Já imaginou se, por exemplo, os apóstolos que morreram, eles estavam com aquela mente na fé, poxa, eu vou morrer, eu estou sendo aqui perseguido, mas eu vou morrer, eu tenho certeza que eu vou ser salvo. Amém, graças a Deus. Mas você já imaginou se naquele momento eles guardassem uma magoazinha no coração e não perdoar aquelas pessoas que estavam ali naquele momento torturando aquelas pessoas? Com certeza eles iriam também perder a salvação. Não é brincadeira a salvação. Não existe pecadinho, pecadão. O mesmo pecado do adultério, do assassinato, da mentira, é o mesmo pecado da pessoa que não perdoa o próximo, da pessoa que fala palavrão, da pessoa que muitas das vezes faz coisas como se fosse algo inofensivo. Você está entendendo? E no fim é pecado do mesmo jeito e a pessoa acaba perdendo a salvação da alma. Então, eu quero que você, através dessa palavra, você venha ter temor a Deus. Porque isso também é gerado em mim, temor a Deus. Faz com que a gente continue a compreender que a gente deve viver sim a nossa vida aqui, mas a gente não pode deixar do principal, que é cuidar, né, da nossa salvação, cuidar da nossa vida espiritual, porque os convites, você sabe, ele continua, as tentações, ela continua. A Bíblia ensina que o diabo ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ou seja, quantas pessoas o que você conhece que já se perderam? Eu conheço várias pessoas. Eu não estou falando somente desse amigo meu de infância, não. Eu estou falando de várias outras pessoas que eu conheço. Eu estava conversando hoje com uma vizinha minha
que o marido dela morreu também assassinado e eu não sabia, entende? Há uns 2 anos atrás, mais ou menos, morreu meu vizinho do outro lado, que eu acho que ele próprio se matou, que foi encontrado morto dentro da casa. Mais uns 3 ou 4 anos também antes, morreu um outro um pouco mais para cima. Morreu várias pessoas, pessoas que cresceram comigo, entende? Morreu na cadeia. Poxa, pessoal, você acha que a vida é brincadeira? O diabo não está brincando, ele quer levar as pessoas que estão nas garras dele. Na droga, na bebida, no tráfico, no crime. Não é brincadeira. Cuida da sua salvação. Se você estava afastado de Deus, desviado dos caminhos de Deus, fique esse alerta para você. Não fique, como se diz assim, com bronca de mim, não. Eu também sou pecador como você, eu só não vivo no pecado. A Bíblia ensina que o pecado na vida do cristão é um acidente, não é algo planejado. Tá entendendo? Então, se conserte com Deus, porque Deus quer salvar a sua alma. Ele quer salvar a minha e a sua alma. Ele quer salvar a alma de cada um de nós, mas depende do nosso esforço. Amém? Lembra que a Bíblia diz que é nosso dever passar pela porta estreita. O caminho é estreito, é um caminho de sacrifício, é um caminho de obediência. A gente tem que tomar nossa cruz todos os dias, não é fácil. Mas, mesmo não sendo fácil, vale a pena. Que Deus te abençoe.